Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Lula e as apostas que ele está tendo para baixar o preço dos alimentos, tá? Porque lembra, a gente já falou sobre isso, os alimentos continuam subindo muito e continuam subindo exatamente porque o governo federal tem gastado muito dinheiro, todo mundo sabe dessa relação, ela sempre existiu, na Argentina foi a mesma coisa, enquanto o governo não cortar gastos, vai continuar tendo inflação e cada vez pior. Mas enfim, o Lula está preocupado com o preço dos alimentos, só que ele não quer parar de gastar dinheiro no governo, ele quer continuar torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. E aí ele está apostando em três coisas aqui. A gente vai entender o que são essas coisas que ele está apostando para o preço dos alimentos cair, porque eu vou explicar para vocês porque que o Lula tá enrascado, tá? Ele tá achando que isso aqui vai resolver alguma coisa e não vai. É muito engraçado o linguajar do pessoal aqui falando que não se sabe as causas do preço do alimento. Não, todo mundo sabe a causa do preço do aumento do preço do alimento, é a inflação, é o governo inflando a base monetária, torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. Vamos entender esse caso aqui, porque, lembra, parece que o Lula falou que era só imposto zero, né? Zerou o imposto de determinados alimentos. O que é ótimo, isso aí realmente é uma coisa boa. Mas não vai fazer esse efeito todo, só que o Lula está apostando em duas outras coisas também que eles não falaram, a imprensa não repercutiu. Esses dois outros pontos que o Lula colocou também para baixar o preço dos alimentos. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Tem um Burrinho chamado Lulinha, Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a BBC News do Brasil traz uma notícia um pouco diferente do resto das outras mídias tradicionais socialistas brasileiras, né? Porque todas elas ressaltaram o fato ontem, né, na verdade anteontem, que o Lula zerou o imposto de importação de determinados alimentos para tentar baixar o preço dos alimentos no Brasil. E de fato, essa é uma das apostas que o Lula tem para baixar o preço dos alimentos aqui, ó. Então tá aqui, ó, redução e eliminação de impostos. É a primeira aposta que ele está fazendo, mas não é a única. Ele tem duas outras apostas aqui, mas eu acho mais engraçado da coisa essa história deles falarem aqui, ó, não existe uma fórmula mágica para baratear o preço dos alimentos, isso vai depender de políticas em diferentes segmentos e mais no médio e longo prazo, informou o Braz, eu não sei o que. Esse pessoal, cara, eles continuam não fingindo que não existe a coisa óbvia. O que eles têm que fazer é cortar gasto do governo. Isso é que abaixa a inflação no final das contas. Tem que cortar gasto, todo mundo sabe disso. Governo gastando demais, você expande a base monetária, você causa a inflação. A inflação dos alimentos, ela é a primeira que surge, mas depois vem acompanhada do resto da inflação todo, né? O aumento de preço dos alimentos, ela começa primeiro, esse aumento de preço, porque o alimento tem um ciclo muito rápido, mas depois todos os preços sobem também, né? O problema que esse pessoal tem é justamente que o aumento de preços ele acontece depois do governo gastar muito, depois do governo fazer inflação. Então mesmo que o Lula corte gastos agora, isso resolve o problema. Tem sim uma fórmula mágica, é só o governo cortar gasto. Mas isso só vai fazer efeito mais adiante, não tem como reduzir imediatamente. Todo mundo sabe disso. Mas é lógico, o Lula não quer parar de gastar dinheiro, porque o Lula é um político transplantado, um presidente transplantado no Brasil, ele precisa gastar dinheiro para pagar pelo apoio que ele não tem apoio legítimo, não tem apoio orgânico no Brasil, precisa gastar isso, e a galera toda que está em torno dele, todo mundo quer que o governo continue gastando dinheiro, cara, é lógico, porque eles ganham esse dinheiro, entendeu? Essa politicada toda, esse pessoal ganha dinheiro nesse desperdício do governo, né? Então o Lula está apostando aqui em três elementos aqui para baixar o preço dos alimentos. O primeiro são os impostos, né? Abaixar, redução e eliminação de impostos. Esse aqui tudo bem, ok, acho legal, bacana. Não acho que vai fazer esse efeito todo no final das contas, mas vai fazer algum efeito, né? Já está falando aqui, ó, as medidas de cortar produtos, né, cortar imposto de importação de determinados produtos e coisa e tal, e beleza, sem problema. Isso aqui eu acho que é até razoável, embora não vá fazer efeito de longo prazo. Por que não vai fazer efeito de longo prazo? Porque o governo Lula continua torrando dinheiro. Isso significa que o nosso dinheiro continua desvalorizando a cada dia que passa. Por mais que o pessoal fale que não sei o que lá, que são causas complexas, não sei o que lá, não, é simples, é o governo gastando demais, né? Só que aí tem duas outras medidas que o Lula falou também nessa reunião lá que estavam negociando e que devem ser usadas em algum momento. Isso daqui, ó, estímulo ao abastecimento nacional. Você fala, o que estímulo? Como assim estímulo ao abastecimento nacional, né? Você já entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Esse aqui ele está falando de imposto de exportação e também de colocar o plano safra focado em quem só venda aqui no Brasil.
Ou seja, ele vai cometer aquele erro absurdo que é proibir exportações, aquela ideia de evitar que as pessoas exportem alimentos para o exterior, vendam no mercado interno, né? É a ideia burra de gente que estudou economia, mas não entendeu economia, né? Porque socialista é tudo assim, né? Socialista que entende economia, automaticamente não é mais socialista, percebe que não tem jeito. Mas tem o pessoal que estuda economia, acha que entendeu, mas não entendeu. Esses são os economistas socialistas que tem por aí. Não, vamos evitar exportar, porque se a gente não proíbe a exportação, o pessoal é obrigado a vender no mercado interno e cai o preço no mercado interno. O que esse pessoal esquece, qual o problema disso aqui, é que isso também, de novo, também tem um efeito. No primeiro momento cai o preço dos alimentos, sim, só que isso desestimula as pessoas de produzir alimentos porque simplesmente não vai ter lucro no final das contas, né? Lembra, quando tem a inflação, na verdade o problema é o governo gerando dinheiro, o dinheiro está valendo menos. Se você não aumenta o preço de alguma coisa, aquilo deixa de ter valor no final das contas, aquilo não compensa mais o seu esforço de produzir aquilo ali. A Argentina fez a mesma coisa, né? Proibiu exportação de carne para baixar o preço da carne no mercado interno, e o que aconteceu? Aumentou o preço da carne no mercado interno. Porque é lógico, né, os produtores de carne lá na Argentina, num primeiro momento, tinham que vender a carne que eles tinham produzido, acabaram vendendo no mercado interno, acabou caindo o preço, mas é só no primeiro momento. Porque logo em seguida o produtor de carne fala assim, porra, por que eu vou engordar o boi para vender por esse preço de merda? Não tô tendo lucro, tô tendo prejuízo. Se é pra eu ter prejuízo, eu vou sentar no sofá que eu vou ficar vendo televisão, porque eu vou ficar trabalhando se eu não vou ter lucro, né? Aí o que acontece? Diminui a produção de carne. No final das contas, você tem dois problemas. Problema número um, a inflação volta a comer do mesmo jeito. Porque, de novo, o problema do aumento de preços do alimento é a inflação. É o governo gastando dinheiro demais. E isso não mudou, isso continua. Então a inflação continua comendo. E agora você não tem mais esse excedente de carne para vender no mercado interno porque as pessoas pararam de fabricar a carne, pararam de engordar boi. Né? Ninguém vai ficar trabalhando para não ganhar dinheiro, né? E segundo, você deixa de ter o dólar entrando. Foi o segundo problema da Argentina que o Brasil está copiando também aqui. Não vamos exportar alimentos, vamos deixar o alimento aqui dentro. Nós somos grandes produtores de alimento. Como que pode ter inflação de alimentos no Brasil? Temos que manter o alimento aqui no Brasil mesmo para baixar o preço dos alimentos aqui, né? E aí, ó, vai se fuder das duas formas. Primeiro, porque, mais uma vez, pode até cair o preço do alimento num primeiro momento, mas rapidamente isso retoma e continua a inflação do mesmo jeito, e aí você fica também sem os dólares, né? Que os dólares são uma coisa positiva, uma coisa que mantém o equilíbrio da balança comercial brasileira. O Brasil é um grande exportador de alimentos. Então, eles estão falando aqui justamente de mudar o plano safra e dar incentivos para as pessoas não exportarem alimentos. A gente vai se fuder duplamente com isso aqui. E o terceiro, aqui ó, mais certificação. Caraca, bicho, parece que o Lula tá copiando o programa de governo do Alberto Fernandes, porque é exatamente o que o cara fez na Argentina, e diga-se de passagem, deu errado, né? Aqui ó, vai ter um selinho, empresa amiga do consumidor, meu amigo. Caraca, vai ter um selinho de gente que vai... Ah, não, essa empresa não aumenta preços, porque vão oferecer a cesta básica a preços equilibrados. Equilibrados, leia-se tabelados, né? É lógico que vai ser isso, né? A Argentina fez exatamente isso. Os supermercados quisessem ter o selinho de empresa, não sei o que lá, eu não lembro qual é o nome que eles usaram, mas eles usaram um negócio desse tipo. E aí, no final das contas, né, o consumidor sabia que ali tinha a cesta básica, um preço mais barato e não sei o que lá e coisa e tal. E acontece aquilo que eu falo para vocês. Se você faz esse tipo de coisa, tabela, preço, né, o produto some. É sempre assim. Até porque, vamos supor que, por exemplo, você tem aqui na esquina um supermercado pequenininho que aceite esse negócio, bota lá o selinho, empresa amiga do governo, e vende o arroz barato, por exemplo. Mais barato que o normal, né? O que um monte de gente vai pensar? Eu vou lá, eu compro arroz daquele supermercadinho e vendo no outro pelo preço normal, né? Ganhei dinheiro. É lógico, mercado funciona desse jeito. Não tem uma empresa capaz de segurar o mercado. O mercado, é justamente por isso que a inflação acontece. Se o supermercadista pudesse segurar o preço, ele preferia, porque no final das contas ele chamaria mais gente para o estabelecimento dele, né? Acabaria tendo mais fluxo de gente comprando coisas ali. Não é à toa que os supermercados fazem promoção, né? É justamente você botar um preço barato para poder trazer gente para o seu estabelecimento. Só que, de novo, isso não resolve o problema da inflação, porque promoção não resolve o problema da inflação, porque é sempre uma coisa pontual, uma coisa que dura um tempinho e acaba. Se você fizer isso por muito tempo a ponto de afetar a inflação, as pessoas começam a equilibrar a coisa, né? Você compra ali e vende em outro lugar. Pronto, resolvido o problema. Faz o que é chamado de arbitragem. Se tiver gente com selinho empresa amiga do consumidor, você já sabe, já tem como ganhar dinheiro com arbitragem nisso daqui, né?
Ou seja, cara, é impressionante como é que o governo Lula está repetindo o que fez o Alberto Fernandes na Argentina e deu errado. Terminou na Argentina com inflação explosiva lá. Quem é que está resolvendo a inflação na Argentina? O Milei, com corte de gasto do governo. Que é maneira. Aí fica esse pessoal, não, porque não tem uma fórmula mágica. Tem uma fórmula. Não é mágica, não. É uma fórmula real. É cortar gasto do governo. É assim que funciona. Você acaba com a inflação. A gente sabe disso desde 94. No Brasil, também nos anos 80, tinha um monte de planos desse maluco. Não porque vai ter o fiscal do Sarney, porque o problema é o boi gordo no pasto e não sei o que lá e coisa e tal. E nada resolvia o problema da inflação no Brasil. Até que o Fernando Henrique foi lá e cortou gasto do governo. Privatizou um monte de coisa, vendeu um monte de empresa, cortou um monte de gasto, não contratou mais ninguém para o governo, resolveu o problema, a inflação foi resolvida. Esse é o ponto, não é solução mágica, é a solução que tem, né? Enfim, como diz o Lula aqui no ditado dele, saco em pé não para vazio, e é isso daí mesmo, Lula, por isso que você está acabando com essa sua hemorroida cerebral aí. E ainda tem outra coisa aqui, tem um quarto ponto que o Haddad está falando aqui, ó, que é a ideia da super safra. Segundo ele, estamos tendo uma super safra e o dólar em queda, e isso vai acabar com, vai baixar o preço dos alimentos também. Então esse é um quarto ponto que eles estão apostando que vai abaixar o preço dos alimentos, a super safra. E pode, mais uma vez, vou falar de novo para vocês, mais uma vez, pode ser que se tiver uma safra muito boa, os alimentos caiam, né, por um momento? Pode ser que caia no primeiro momento. Vai resolver o problema? Não, não vai resolver o problema, porque com o governo gastando dinheiro, o preço de tudo sobe. Então o produtor, se ele não conseguir ver um aumento no preço do que ele está vendendo, no preço dos alimentos, ele não vai ter interesse mais de produzir, não tem mais interesse dele de fazer o alimento. Então ele vai parar de produzir, diminui a oferta, sobe o preço de novo. É inevitável. Qualquer medida que eles tomem desse tipo, né, de fazer isso, proibir exportação, é tudo assim. Você cai o alimento no primeiro momento, mas depois volta a crescer de novo. E esse é o ponto apavorante dessa história. O Lula está fazendo isso 2 anos antes da eleição, ou 1 ano e 8 meses antes das eleições. A eleição é só em outubro do ano que vem. Ou seja, tudo isso que ele está fazendo agora vai ser inútil para a eleição. Vai chegar ano que vem com a inflação muito maior, né? Se ele fosse minimamente esperto, tomaria essas medidas temporárias perto da eleição do que vem, né? Sei lá, em junho, julho e coisa e tal. Não vai dar tempo, o preço do alimento vai subir. O que ele vai acabar fazendo? Ele vai fazer exatamente o mesmo que o Alberto Fernandes fez na Argentina. Perto da eleição, vai inventar congelamento de preço. Anota o que eu estou dizendo, teremos congelamento de preço ano que vem. O Lula vai inventar essa história, não porque tem que congelar preço, porque não estão resolvendo a inflação, que a culpa é do atravessador, do boi gordo no pasto, não sei o que lá. É isso que ele está planejando ano que vem, com certeza. Aqui, ó, outro engraçado é o Fávaro aqui. Inflação de alimentos é mundial. Não, não é. É do Lula. É o Lula torrando dinheiro que está causando aumento de inflação aqui no Brasil. Alguns alimentos estão realmente com alta no mundo todo, como, por exemplo, os ovos, né? Mas isso é por outros fatores exógenos. A inflação do alimento significativa, como a gente tem aqui no Brasil, a culpa é 100% do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.